Abominação ao Senhor. Quanto mais o homem se afasta do Senhor, mais exposto ao pecado ele fica. Sua razão não consegue distinguir o que agrada e o que não agrada ao Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 28, temos um claro exemplo disso. Mas antes de prosseguirmos com o nosso estudo, pedimos a você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe este estudo com outras pessoas. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso a diversos materiais de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento da palavra e na sua intimidade com o Senhor. Hoje estaremos lendo e estudando 1 Samuel capítulo 28 e o tema do nosso estudo é Abominação ao Senhor. E assim diz a palavra. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas e se prepararam para guerrear contra Israel. Então Aques mandou chamar Davi e lhe declarou: Quero te dizer que escolhi a ti e os teus homens para vir e lutar ao meu lado nesta guerra. Replicou Davi a Aques: Então tu saberás o que teu servo é capaz de fazer. Diante do que Aques respondeu: Muito bem, eu te colocarei como minha guarda pessoal e permanente. Samuel já havia morrido há algum tempo, e todos os israelitas tinham pranteado muito a morte dele, e o haviam sepultado na cidade de Ramá, sua cidade natal. Saul havia executado e expulsado de Israel todos os médiuns e aqueles que consultavam espíritos. Entre mentes, os filisteus se juntaram e vieram acampar em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e erguia seu acampamento em Gilboa. Assim que Saul observou o acampamento filisteu, sentiu profundo pavor e temeu muito por sua vida e futuro. Buscou depressa consultar o Senhor, mas este não lhe deu uma só palavra, nem por meio de sonhos, nem por Urim, nem mesmo mediante os profetas. Desesperado, Saul ordenou aos seus serviçais: Procurai uma mulher que seja médium, a fim de que eu lhe fale da minha aflição e a consulte. E prontamente os servos lhe informaram: Há uma necromante em Endor. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e ao cair da noite foi com 2 dos seus servos falar com tal vidente. E lhe disse: Rogo-te que me reveles o futuro, invocando para mim quem eu lhe nomear. A mulher, porém, lhe replicou: Tu bem sabes que o que fez Saul, como exterminou das terras os médiuns e adivinhos. Por que armas vão seladas para que eu seja morta? Então Saul jurou-lhe pelo Senhor, o nome do Senhor, declarando: Tão certo como o Senhor vive, nenhum mal te sucederá por causa desta tua atitude para comigo. Questionou-lhe a mulher: Pois bem, a quem desejas que eu faça subir? E ele rogou-lhe: Faz-me subir Samuel. Assim que a mulher viu Samuel, exclamou em alta voz e indagou a Saul: Por que me enganaste? Tu és Saul. Em seguida o rei a acalmou, afirmando: Não temas, revela-me o que estás vendo. Então a mulher explicou-lhe: Observo, Senhor, um ser divino que sobe da terra. Então Saul quis saber mais e lhe indagou: Qual é a aparência dele? Ao que a mulher prontamente replicou: É como um homem idoso, vestindo um manto, e está subindo. Então Saul deduziu que era Samuel, ajoelhou-se e prostrou-se com o rosto no chão. Samuel disse a Saul: Por que me perturbaste, fazendo-me subir? Saul explicou-lhe: Estou profundamente angustiado, porquanto os filisteus pelejam contra mim, e Deus se afastou da minha pessoa, e não me responde mais, nem por meio dos profetas, nem por sonhos. Por esse motivo te chamei, para que me orientes no que devo fazer. Então Samuel disse: Por que me indagas sobre isso, se o Senhor se afastou de ti e se tornou teu inimigo? O Senhor te fez como havia revelado por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou a Davi, teu próximo. O Senhor te fez isso hoje, pois não obedeceste à sua palavra e não executastes as suas ordens de juízo, e grande ira sobre os amalequitas. E, portanto, o Senhor entregará a ti e a todo o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos
estareis comigo, e o Senhor entregará todo o exército de Israel ao domínio dos filisteus. Naquele mesmo instante, Saul caiu estendido no chão, tomado de incontrolável pavor por causa das palavras de Samuel. Suas forças se esvaíram do seu corpo, pois também ele não havia comido nada durante todo aquele dia e toda aquela noite. Quando a mulher se aproximou de Saul e constatou que ele estava absolutamente perturbado, procurou acalmá-lo, dizendo: A tua serva te obedeceu, arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora eu te suplico, ouve também as palavras da tua serva. Deixa-me servir-te um pedaço de pão, come e recupera as tuas forças para seguir o teu caminho. Porém, Saul não aceitou, alegando: Não comerei. Mas seus servos e a mulher conseguiram convencê-lo e ele a atendeu. E levantando-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro de engorda, e sem demora o matou, e pegou também farinha, amassou-a e assou pães sem fermento. Então serviu a Saul e aos que estavam com ele. Todos comeram e depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Como era de se esperar, o rei Ax de Gate se levantou contra Israel e convocou Davi e seus homens para formar sua guarda pessoal. Mas queremos chamar a atenção agora para Saul. Samuel, o porto seguro de Saul, havia morrido. O Senhor sempre usara Samuel para transmitir sua vontade a Saul, mas devido à sua desobediência, Samuel se calara. E agora, com Samuel morto, o que fazer? Os filisteus se levantaram para atacar Israel, e Saul temeu. Já não tinha Samuel para clamar por ele, então decidiu buscar ao Senhor. Mas o Senhor estava mudo para Saul. Não falava com ele através de sonhos, nem por urim e tumim, que eram pequenos objetos usados pelos sacerdotes israelitas para consultar a Deus e saber sua vontade sobre algum assunto. Não eram objetos místicos, mas sim sobrenaturais. E também o Senhor não falava com Saul nem mesmo através dos profetas. Já vimos que a motivação de Saul em buscar ao Senhor estava errada. Ele buscava ao Senhor diante de alguma necessidade, de alguma circunstância. Buscamos ao Senhor não por aquilo que Ele pode nos dar, mas porque o amamos e o desejo do nosso coração é fazer a sua vontade. Em completo desespero, Saul novamente quebrou a lei do Senhor. Ele procurou uma necromante, que é uma pessoa que consulta os mortos. Vejamos o que o Senhor orientou a seu povo em Deuteronômio 18, dos versículos de 9 a 15. Deuteronômio 18, dos versículos de 9 a 15. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Procurando esta necromante, ele fez o que era abominável ao Senhor. O que é abominável ao Senhor? Abominável ao Senhor são ações e comportamentos profundamente ofensivos a Deus. E ele tinha consciência disso. Saul sabia o que estava fazendo. Tanto que no início do capítulo nós vemos que ele havia dado ordens que se encontrasse e matasse todos que praticavam estas coisas. Ocultismo, adivinhação, previsão do futuro, encantamento, negociantes de feitiços, manipuladores de espíritos, tanto de demônios como de mortos. E agora Saul buscava alguém
que praticava estas coisas. Vejamos o que está reservado para as pessoas que praticam tais coisas. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Terrível, não é mesmo? Mas há uma esperança para aqueles que praticam tais coisas. Nós vamos ler lá em Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Joel, capítulo 2, dos versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Disse Jesus lá em João, capítulo 6, dos versículos de 37 a 40. João, capítulo 6, dos versículos 37 a 40. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa maravilhosa, não é? Entregue-se a Jesus, lave-se no sangue do Cordeiro. Aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la.